As pessoas sempre olham para a coroa e pensam no brilho do ouro, no peso do poder. A minha, no entanto, foi feita de espinhos. E o mais terrível segredo da minha vida é que fui eu mesma quem a teci, espinho por espinho, com a paciência de uma costureira e a frieza de um carrasco. Quando me viam na rua, empoada e de vestido bem passado, a esposa do Antônio, a mãe do pequeno Ricardo, enxergavam apenas o que queriam ver. Uma mulher dócil, de fala mansa, cujo maior desafio era garantir que o feijão não queimasse no fogo. Mal sabiam eles que por trás dos meus sorrisos contidos, eu observava tudo. Eu media o poder de cada homem, a fragilidade de cada mulher e, principalmente, a linha tênue que separava o respeito do medo. Eles me viam como um bibelô na estante da vida de um homem importante, mas se esqueceram que até a mais delicada porcelana, quando se quebra, produz os cacos mais cortantes. Meu nome é Margarida Lins, e aos 78 anos, sentada nesta mesma varanda que um dia foi o palco do meu maior triunfo, sinto o sol de Minas Gerais na pele enrugada e sei que meu tempo está se esgotando. Por 50 longos anos, a história que vou lhes contar ficou trancada a 7 chaves dentro do meu peito, pesando mais que qualquer saca de café que já vi carregar. Mas o silêncio adoece a alma, e a minha já não aguenta mais. Antes de me encontrar com o Criador, preciso que o mundo saiba a verdade, não para que me julguem ou me perdoem, mas para que entendam, para que saibam que a mulher mais mansa, quando é pisoteada no seu lugar mais sagrado, pode florescer como a mais implacável das rainhas, disposta a sacrificar o próprio coração para reinar sobre as cinzas do que um dia chamou de amor. Esta história não é uma fábula, não tem lição de moral fácil. É um pedaço da minha vida, cru e sem adornos. E dividi-la com vocês é como abrir a porta de um quarto que ficou fechado por décadas. Por isso, me faria um bem danado saber de onde vocês estão me ouvindo. Me conta nos comentários a sua cidade, o seu cantinho. Eu gosto de imaginar o caminho que minhas palavras fazem, cruzando rios e montanhas, chegando a lugares que meus pés nunca pisaram. É um jeito de me sentir menos sozinha com essa memória que me define. Porque para entender a mulher que sou hoje, a dona desta fazenda e deste nome, vocês precisam conhecer a moça que eu fui em 1972. Uma jovem de 25 anos, cega de amor e convencida de que vivia um conto de fadas, sem desconfiar que o lobo dormia ao meu lado na cama. Naquele 1972, a nossa cidadezinha era um retrato empoeirado de um tempo que corria devagar. A vida era marcada pelo sino da igreja, que ditava as horas de acordar, de almoçar e de rezar, e pelo apito da velha Maria Fumaça que cortava os canaviais ao longe. O calor era uma presença constante, que fazia o asfalto do centro derreter, e levantava um cheiro de terra molhada sempre que uma nuvem teimosa resolvia passar por ali. As casas, com suas janelas abertas e cadeiras nas calçadas ao entardecer, eram um convite para que a vida de todos fosse um livro aberto. Não havia segredos, ou pelo menos era o que se pensava. As notícias, boas ou ruins, viajavam mais rápido que o vento, levadas pelas lavadeiras na beira do rio ou pelas comadres na fila do armazém do seu Afonso. Era um mundo pequeno, previsível, e para mim, seguro. Minha casa era o meu santuário e o meu orgulho. Um sobrado simples, mas que eu mantinha como um palácio. O chão de madeira vermelha brilhava tanto que refletia a luz do sol que entrava pelas cortinas de chita, sempre limpas e engomadas. O cheiro que dominava o ar era uma mistura de café fresco, que eu coava para o Antônio às 5 da manhã, e da cera de carnaúba que eu passava nos móveis com devoção. Meu maior prazer era ver as pilhas de camisas dele, alinhadas por cor no armário, com o colarinho tão duro e impecável que pareciam novas. Eu via meu valor naqueles pequenos rituais de cuidado. Acreditava piamente que um lar em ordem era o reflexo de uma família feliz e abençoada, e eu me esmerava para ser a artesã dessa felicidade, polindo cada detalhe da nossa vida até que ela brilhasse como ouro. Antônio, para mim, era mais que um marido. Era um sol em torno do qual meu pequeno mundo girava.
com seu cabelo escuro sempre penteado para trás e um sorriso que desarmava até o mais carrancudo dos homens, ele era a personificação do sucesso na nossa cidade. Quando caminhava pela praça, os outros tiravam o chapéu, não apenas por respeito ao seu pai, Ramiro, mas pela aura de confiança que ele exalava. E eu, a seu lado, me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Ser a esposa do Antônio era um título que me conferia status, que me protegia dos olhares de pena reservados às solteironas ou às viúvas. Eu me banhava na luz que ele refletia, sem perceber que, na verdade, eu vivia na sua sombra, contente com o pouco calor que me alcançava. A chegada do nosso Ricardo, 3 anos antes, tinha sido a pincelada final na minha pintura de vida perfeita. Ele era um menino sapeca, de riso frouxo e joelhos sempre ralados, a alegria barulhenta da nossa casa silenciosa. Meus dias eram dedicados a ele, a fazer seus pratos preferidos, a contar histórias de anjos e fadas, a beijar seus machucados para que a dor passasse. O amor que eu sentia por aquele pingo de gente era a coisa mais real e sólida em minha vida. Ver Antônio chegando do trabalho e jogando o Ricardo para o alto, ouvindo a gargalhada pura do meu filho, era a prova de que Deus tinha me dado tudo o que uma mulher poderia sonhar. Eu não imaginava que a mesma mão que erguia nosso filho com tanto afeto era a mão que, pelas minhas costas, começava a demolir nosso castelo. Minha rotina era um balé ensaiado, executado da alvorada ao anoitecer. Eu acordava com os galos, preparava o café forte do Antônio e o pão com manteiga, sempre do jeito que ele gostava. Enquanto ele se arrumava, eu já estava de pé, varrendo o quintal e aguando as samambaias. Depois que ele saía, a casa se tornava o meu campo de batalha. Lavar, passar, cozinhar, cuidar do Ricardo, esfregar o assoalho até meus joelhos doerem. Era um trabalho sem fim, sem salário e muitas vezes sem um obrigado. Mas eu não via dessa forma. Eu via como uma missão, um ato de amor. A exaustão no fim do dia era um troféu, a prova do meu zelo. Mal sabia eu que meu esgotamento, o cansaço que se acumulava em mim, era visto por ele não como sacrifício, mas como uma falha. Seu Ramiro, meu sogro, era uma figura quase mítica para mim naquela época. Um homem de poucas palavras e olhar penetrante, que parecia carregar o peso do mundo e de metade das terras da cidade nos ombros. Viúvo há muitos anos, vivia sozinho no casarão da fazenda, uma fortaleza de silêncio e autoridade. Nossos encontros se resumiam aos almoços de domingo, onde ele presidia a mesa como um rei em seu trono. Antônio, na presença do pai, se encolhia, sua voz perdia a firmeza, e ele se tornava um menino ansioso por aprovação. Eu observava essa dinâmica de longe, com uma mistura de respeito e temor, sem jamais sonhar que aquele homem austero, aquele rei solitário, seria a peça-chave no tabuleiro da minha vingança. A vida social das mulheres na nossa cidade era tecida nas varandas, entre um gole de café e uma agulhada no bordado. Era uma rede complexa de alianças e pequenas traições, onde a principal moeda era a informação. A reputação de uma família podia ser erguida ou destruída numa tarde de fofocas. A maior preocupação era dar o que falar. Por isso, a aparência era tudo. O sorriso no rosto, o vestido sem amasso, o marido satisfeito. Vivíamos sob uma vigilância constante, umas das outras. Qualquer sinal de infelicidade, qualquer desvio da norma, era um prato cheio para as línguas ferinas. Esse medo de ser julgada, de me tornar o cochicho da semana na boca das vizinhas, era uma das correntes mais fortes que me prendiam àquela vida de aparências. Minha prima, Lúcia, era parte desse meu mundo. Mas, nova que eu, com um riso fácil e um jeito espevitado de ser, ela frequentava minha casa como se fosse dela. Eu a via como uma irmã mais nova, uma confidente para as minhas pequenas queixas do dia a dia. Reclamava do cansaço, das manias do Antônio, e ela sempre me ouvia com uma expressão de solidariedade, afagando minha mão e dizendo que eu era uma santa por aguentar tudo com um sorriso. Eu abri a porta da minha casa e do meu coração para ela. Servi meu melhor café,
Dividi meus medos mais tolos. Confiei nela. A lembrança da nossa cumplicidade, das nossas risadas na cozinha, é hoje uma das memórias mais amargas. A prova da minha própria e indesculpável ingenuidade. Lembro-me com uma clareza dolorosa da última festa de São João antes de tudo ruir. A praça estava enfeitada com bandeirinhas coloridas, o cheiro de quentão e pipoca no ar. Antônio estava no auge de sua popularidade, rindo e cumprimentando a todos, um verdadeiro político. Eu o seguia, segurando a mãozinha de Ricardo, sentindo-me orgulhosa. Em um dado momento, eu lhe disse que estava com frio, e ele, em vez de me oferecer o paletó, apenas riu e disse para eu ir buscar um agasalho em casa, pois ele não podia passar vergonha com uma esposa tremendo ao seu lado. A frase foi dita em tom de brincadeira, e todos riram. Eu também sorri, mas por dentro senti uma pontada de gelo, um desconforto que tratei logo de ignorar. Era só o jeito dele, eu dizia a mim mesma. Naquele tempo, meus sonhos eram pequenos e cabiam dentro da minha casa. Eu sonhava em ter mais um filho, talvez uma menina para fazer laços no cabelo. Sonhava em convencer Antônio a colocar azulejos novos na cozinha e a comprar uma daquelas geladeiras brancas e modernas que eu via nas revistas. Minha felicidade era simples, doméstica. Eu acreditava na santidade do casamento e na promessa do até que a morte o separe. Sentia-me completamente segura, ancorada pelo nome do meu marido e pelo poder do meu sogro. Era um sentimento de pertencimento, de estar exatamente no lugar que me fora destinado no mundo. Uma ovelha abrigada no aprisco, feliz em sua segurança, sem nunca desconfiar que a porta estava aberta para o matadouro. E assim eu vivia, embalada por essa falsa canção de ninar. A normalidade era a minha bênção e a minha cegueira. Cada dia era uma repetição do anterior, uma rotina que me acalmava e me aprisionava em igual medida. O cheiro do café, o riso do meu filho, o brilho do assoalho, o peso do olhar de Antônio sobre mim, hora de desejo, hora de enfado. Tudo isso compunha a paisagem da minha existência. Era um quadro de família feliz pendurado na parede, com uma moldura bonita e um verniz brilhante. O que eu não sabia era que, por trás da tela, o cupim do engano e da traição já devorava silenciosamente a madeira, preparando o momento exato em que tudo viria a se estilhaçar no chão. Aquele domingo começou como todos os outros, com o cheiro do bolo de fubá que eu tinha acabado de tirar do forno e o som distante do sino da igreja chamando para a missa das 10. Deixei Antônio dormindo, pois ele sempre dizia que domingo era seu dia de descanso sagrado, e fui com o pequeno Ricardo pela mão. Lembro-me do peso da saia de linho nos meus quadris e do orgulho que senti ao ver meu filho, tão bem arrumado com sua calça curta e suspensórios. Na volta, o sol já estava forte, e a única coisa que eu queria era tirar os sapatos e tomar um copo d'água. Foi ao entrar no corredor de casa, ainda com o cheiro do incenso da igreja, grudado em mim, que ouvi. Não era um som alto. Era um riso contido, abafado. Um riso que eu conhecia tão bem quanto o meu. Vinha do nosso quarto. O riso da minha prima, Lúcia. Por um instante que pareceu durar uma vida inteira, eu não me movi. Fiquei parada no corredor, segurando a mãozinha quente do Ricardo, que começou a puxar minha saia, sem entender por que tínhamos parado. O som do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos era mais alto que o riso que vinha do quarto. Um frio que não vinha do tempo subiu pela minha espinha e se instalou na minha nuca. Meu corpo inteiro parecia ter virado pedra. A imagem não se formava na minha cabeça, porque era impossível. Era profana demais. A risada dela, no meu quarto, na minha cama, com o meu marido. Eu soltei a mão do meu filho devagar, pedi que ele ficasse ali e caminhei os poucos passos que me separavam da porta entreaberta. Cada passo era um esforço, como se eu estivesse andando no fundo de um rio. Ele estava apenas de calças, com o peito nu, e ela, enrolada no meu lençol. Aquele mesmo lençol que eu havia lavado e passado na sexta-feira. A vergonha no rosto dela foi instantânea.
um clarão de pavor que a fez se encolher. Antônio, no entanto, apenas me olhou. Não havia vergonha, não havia remorso. Havia irritação, como se eu tivesse interrompido algo importante. Ele se levantou, ajeitou o cabelo com uma naturalidade que me revirou o estômago, e antes que eu pudesse formar uma única palavra, ele disse, com a voz carregada de desprezo: "O que foi, Margarida? Já voltou? Não precisa fazer essa cara." E então veio o golpe final, as palavras que se tornariam o meu combustível. "Você não é mais a mesma depois que o menino nasceu. Não se cuida, vive cansada. Uma mulher tem que saber o seu lugar." Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Não foi um estalo. Foi um som surdo, como o de uma viga mestra de uma casa antiga cedendo sob o peso do tempo. O amor que eu sentia por aquele homem, um amor que tinha sido o alicerce de toda a minha vida, simplesmente se esvaiu, virou pó e foi levado por um vento gelado que soprava dentro de mim. Eu não gritei, não chorei. Um silêncio mortal caiu sobre mim, tão pesado que parecia sugar todo o ar do quarto. Olhei para a cara dele, para a covardia dela, e senti uma clareza assustadora. A dor era tão imensa, tão profunda, que não havia espaço para lágrimas. Ela se transformou ali mesmo, numa pedra de gelo pontiaguda, que se alojou no centro do meu peito e que me acompanha até hoje. Enquanto ele continuava a falar, a se justificar, minha mente viajava pela casa. Olhei para as paredes que pintei, para os móveis que lustrei, para o futuro que construí naquela gaiola dourada, e entendi, com uma lucidez cruel, a minha completa e total impotência. Eu não tinha dinheiro, não tinha profissão, não tinha para onde ir. Voltar para a casa dos meus pais seria uma vergonha eterna para eles e para mim. Eu seria a desquitada, a mulher que não soube segurar o marido, o assunto das comadres na varanda, o exemplo do que não ser para as moças mais novas. A dependência que um dia me pareceu segurança, agora se revelava como a mais forte das correntes, me prendendo à cena da minha própria humilhação. Mas foi ao olhar para o rosto de Antônio novamente que a ideia surgiu, não como um pensamento, mas como um instinto de sobrevivência. Vi em seus olhos um lampejo de triunfo, a certeza de que eu iria chorar, implorar e, no fim, aceitar. Ele me descartaria emocionalmente, mas me manteria ali, como um móvel velho, por conveniência. E a percepção de que ele se sentiria livre e vitorioso após me destruir foi insuportável. Ir embora seria pouco. Seria entregar a ele a paz que ele não merecia. Seria dar a ele exatamente o que ele queria, a liberdade para continuar sendo quem era, enquanto eu carregaria a marca da falha para sempre. Não, eu não queria apenas me separar dele. Eu queria mais. Eu queria muito mais. Naquele instante, no epicentro da minha dor, nasceu um propósito. A vingança não seria um ato de fúria, um prato quebrado ou um escândalo na cidade. Seria uma obra de arte, tecida com paciência, elegância e uma crueldade que nem eu sabia possuir. Eu queria que ele olhasse para mim todos os dias, não com pena, mas com a lembrança amarga e indelével da rasteira que a vida, através de mim, lhe deu. Eu não seria a esposa traída que foi embora. Eu seria a força da natureza que ele subestimou. A mulher dócil estava morta. E das suas cinzas, naquele quarto, profanado, outra Margarida começava a se erguer, com os olhos fixos não na porta de saída, mas no trono do homem que mais tinha poder sobre o meu marido, o pai dele. A primeira coisa que fiz depois de fechar a porta do quarto foi respirar fundo e lavar o rosto na pia da cozinha. A água fria foi um choque, um batismo para a nova mulher que nascia ali. Peguei meu filho Ricardo, que me olhava com seus olhos grandes e confusos, e o levei para o quintal para brincar com sua bola. Antônio e Lúcia saíram do quarto minutos depois, sem se olharem, e eu os ignorei com a solenidade de uma rainha. Preparei o almoço de domingo como se nada tivesse acontecido. A carne assada, a maionese de batatas, tudo exatamente como sempre. O silêncio na mesa era ensurdecedor.
quebrado apenas pelo barulho dos talheres. Antônio me olhava, esperando uma explosão que nunca veio. Ele não entendeu que meu desprezo era uma arma muito mais poderosa do que meus gritos teriam sido. Naquela noite, deitei-me na cama que, agora me parecia um túmulo. O cheiro dela ainda estava nos lençóis, uma ofensa invisível que me sufocava. Antônio deitou-se ao meu lado, mantendo uma distância cautelosa, como se eu fosse um animal selvagem que ele não sabia se iria atacar ou fugir. Passei a noite inteira de olhos abertos, olhando para as sombras que dançavam no teto. E foi ali, no escuro, que meu plano começou a tomar forma. Eu não era uma estrategista, era apenas uma dona de casa. Mas a humilhação tem o poder de despertar talentos ocultos. Eu repassei cada palavra, cada gesto de desprezo dele, e os usei como tijolos para construir a fortaleza da minha vingança. O cansaço não veio. Em vez disso, senti uma energia fria e cortante tomar conta de mim. A caçada havia começado. Nos dias que se seguiram, eu me transformei na esposa perfeita. Minha casa nunca esteve tão limpa. Minhas comidas nunca foram tão saborosas. Eu o acordava com um sorriso polido. Servia seu café sem dizer uma palavra que não fosse estritamente necessária e o recebia à noite com o jantar na mesa. Era uma performance digna de um grande teatro e eu era a atriz principal. Essa perfeição gelada o desestabilizava. Ele esperava acusações, lágrimas, um motivo para se justificar ou para explodir de vez. Mas eu não lhe dei nada. Eu o envolvi numa mortalha de normalidade tão impecável que ele começou a duvidar da própria sanidade. Minha prima Lúcia parou de frequentar minha casa, e quando eu a encontrava na rua, eu a cumprimentava com a mesma cortesia de sempre, um requinte de crueldade que a fazia empalidecer. O primeiro movimento no meu tabuleiro foi no almoço de domingo seguinte, na fazenda de seu Ramiro. Enquanto todos tomavam o café de sempre, feito em grande quantidade pela cozinheira, eu fui até a cozinha e coei um bule à parte. Usei o pó de um café especial que eu sabia ser o preferido dele, um que Antônio achava forte demais. Levei a bandeja até a varanda e servi uma xícara fumegante primeiro a ele, dizendo: "Fiz esse aqui, especialmente para o senhor, seu Ramiro. Sei que gosta do café mais encorpado." Foi um gesto pequeno, quase insignificante para os outros, mas foi o primeiro tijolo que assentei no meu novo caminho. Um gesto de cuidado direcionado não ao filho, mas ao pai. Um gesto que dizia, sem palavras, que eu via o homem que os outros ignoravam. Seu Ramiro me olhou, surpreso. Ele, um homem acostumado a dar ordens e a ser temido, não estava acostumado com gestos de genuíno, ou que parecesse genuíno, afeto. Ele pegou a xícara, aspirou o aroma com uma satisfação visível, e depois do primeiro gole, seus olhos se encontraram com os meus por cima da borda da louça. Ele não disse muito, apenas um: "Está excelente, minha filha, obrigado." Mas o tom era diferente. Havia uma suavidade ali, um reconhecimento. Naquele momento, eu soube que tinha encontrado uma rachadura na sua armadura de homem solitário e poderoso. Era uma rachadura pequena, mas era tudo de que eu precisava para começar a minha infiltração. A semente da minha ascensão havia sido plantada no terreno mais fértil que eu poderia encontrar, a carência de um rei solitário. Antônio, ao ver a cena, deu uma risada debochada e comentou com um dos tios na mesa: "Olha só a Margarida, agora virou a nora preferida. Está tentando agradar o chefe." Ele estava cego pela arrogância, convencido de que minha atitude era uma tentativa patética de reconquistá-lo, de bajular seu pai para ganhar pontos com ele. Essa presunção dele foi a minha maior aliada. Ele me subestimou de uma forma tão completa que me deu toda a liberdade de que eu precisava para agir. Ele via uma nora interesseira, quando na verdade eu era uma inimiga estudando o terreno. Deixei que ele risse. Deixei que ele pensasse que tinha o controle. Cada risada dele era um prego a menos que eu teria que arrancar no meu caminho. A tensão de viver sob o mesmo teto que ele era quase insuportável. Havia dias em que eu olhava para o meu filho e a vontade de simplesmente pegar suas coisas e sumir no mundo era avassaladora. O que me segurava era a imagem do rosto de Antônio,
da sua humilhação, das suas palavras me cortando como navalha. Eu sabia que a minha liberdade não estaria em ir embora, mas em ficar e vencer. Eu estava me tornando uma pessoa que eu mesma não reconhecia. A Margarida, que sonhava com azulejos novos na cozinha, estava morrendo, e em seu lugar nascia uma mulher que calculava cada palavra, cada gesto. Eu estava sacrificando a minha doçura, a minha paz de espírito, no altar da vingança, e o preço era alto. Decidi que precisava de mais tempo e mais acesso a Ramiro. Comecei a usar os domingos não apenas para os almoços, mas para passar a tarde na fazenda. Eu dizia que era bom para o Ricardo correr ao ar livre, longe da poeira da cidade. Enquanto o menino brincava no gramado imenso, eu me sentava na varanda com meu sogro. Não falava de Antônio. Em vez disso, perguntava sobre as colheitas, sobre as dificuldades com a seca, sobre as histórias do tempo, em que ele era moço. Eu me tornei um ouvido atento, um oásis de atenção em seu deserto de solidão. Eu não o bajulava, eu o escutava. E um homem poderoso e solitário, que todos só procuram para pedir, fica desarmado diante de alguém que só parece querer ouvir. E ele começou a falar. No começo, eram queixas sobre os empregados, sobre o preço do gado, mas aos poucos, o assunto inevitavelmente chegava em Antônio. O rapaz não tem o meu sangue. Ele desabafou um dia, olhando para o horizonte. Ele gosta do dinheiro que a fazenda dá, mas não tem amor pela terra. Quer a vida fácil da cidade, não entende o que é construir algo com o próprio suor. Cada palavra dele era música para os meus ouvidos e uma confirmação da minha estratégia. Onde meu marido via um velho ranzinza e ultrapassado, eu via um rei desapontado com seu herdeiro, um homem que construiu um império e temia deixá-lo em mãos fracas. Eu me posicionei silenciosamente como o oposto de tudo o que ele desprezava no filho. Em uma tarde particularmente quente, ele começou a falar da minha sogra, falecida há quase 10 anos. Falou de como ela entendia o ritmo da fazenda só de olhar para o céu, de como ela sabia o nome de cada bezerro. Sua voz ficou embargada, e seus olhos marejaram pela primeira vez na minha frente. Eu não disse nada. Apenas coloquei minha mão sobre a dele, um toque breve e respeitoso. Naquele silêncio compartilhado, uma ponte foi construída. Eu não era mais apenas a esposa do filho dele. Eu me tornei a guardiã de uma memória. A única pessoa que parecia entender a profundidade da sua perda e da sua solidão. Ele precisava de uma rainha, não de uma amante, mas de alguém que entendesse e valorizasse o seu reino. Enquanto isso, em casa, a vida era um inverno constante. Eu e Antônio mal nos falávamos, dividíamos a mesma cama, mas havia um oceano de gelo entre nós. Ele me olhava com uma desconfiança crescente, sem entender a minha nova relação com seu pai. A casa, antes meu orgulho, agora parecia pequena demais para conter tanto ressentimento. O ar era pesado, e até o pequeno Ricardo parecia sentir, ficando mais quieto e apegado a mim. Eu vivia duas vidas, a de uma nora atenta e carinhosa na fazenda, e a de uma esposa fantasma na cidade. Essa dualidade me exauria, mas também me fortalecia. Cada suspiro de confidência de Ramiro era uma lufada de ar fresco na atmosfera sufocante da minha casa. O mais difícil era lidar com Lúcia. O sentimento de culpa a consumia, e ela tentava me evitar a todo custo. Mas eu não permitia. Eu a encontrava na padaria e perguntava por sua mãe com a maior naturalidade. Certa vez, a convidei para um café em minha casa. Ela gaguejou uma desculpa qualquer, os olhos fixos no chão. Ela esperava meu ódio, minha vingança, e eu lhe dei a tortura da normalidade. Ela não sabia como reagir, e esse jogo psicológico a minava por dentro. A aventura dela com Antônio, que deve ter parecido tão excitante e proibida, agora se transformava em uma fonte de pavor e vergonha, assombrada pelo meu sorriso polido e meu silêncio cortante. Era uma vingança silenciosa, mas tão eficaz quanto um escândalo público. As vizinhas, as mesmas que eu tanto temia, começaram a mudar o tom. Coitada da Margarida, um anjo de esposa, e o Antônio não dá valor. Eu ouvia quando passava.
Mas logo o discurso mudou. Você viu como a Margarida é boa para o seu Ramiro? Vive lá na fazenda, cuidando do velho. É uma nora de ouro. Minha reputação, que eu temi ver destruída, estava sendo reconstruída sobre um novo alicerce. Eu não era mais a esposa de Antônio, a possível desquitada. Eu estava me tornando a confidente de Ramiro, uma figura de respeito por mérito próprio. A opinião pública, que poderia ter sido minha ruína, estava se tornando, ironicamente, um escudo protetor para os meus planos. Para conversar de igual para igual com Ramiro sobre seus negócios, eu precisava entender do assunto. Comecei a ler os jornais velhos que ele deixava na varanda, prestando atenção nas cotações de café e gado. Escutava com atenção as conversas dos capatazes quando ia à fazenda. Meu universo, antes limitado à cozinha e à igreja, expandiu-se para incluir palavras como arroba, safra e financiamento. Eu aprendia em silêncio, absorvendo cada informação. Minha mente, antes ocupada com listas de compras, agora processava estratégias e informações do agronegócio. Eu estava me armando com o conhecimento do mundo dele. A única linguagem que ele realmente respeitava. Era um esforço imenso, mas cada novo termo que eu aprendia era mais uma arma no meu arsenal. Um dia, Ramiro estava reclamando de uma cerca que precisava ser refeita em uma divisa. Antônio disse que qualquer arame serve, mas o de lá é mais fraco. O gado vai arrebentar em 1 ano. Ele resmungou. Eu, lembrando de uma conversa que ouvi entre os peões, comentei casualmente. Mas aquele pasto não é o que alaga no tempo das chuvas, seu Ramiro. Talvez um arame mais caro agora evite o prejuízo de perder o gado na Nietzsche. Enchente depois. Ele parou de falar e me olhou com uma intensidade nova. Como você sabe disso, menina? Ele perguntou. Eu só presto atenção no que o senhor fala. Eu menti, com a maior humildade. Foi um teste, e eu passei. Ele começou a me ver não apenas como uma companhia agradável, mas como alguém com bom senso. Meu filho Ricardo foi, sem saber, meu maior aliado. Ele adorava a liberdade da fazenda, os animais, o espaço para correr. E Ramiro, o homem duro e fechado, se derretia com o neto. O riso de Ricardo era o único som que parecia quebrar a melancolia do casarão. Vê-lo correndo para o colo do avô, chamando-o de vovô Ramiro, criava um laço entre nós que ia além das nossas conversas. Aos olhos de Ramiro, eu não era apenas a nora inteligente. Eu era a mãe dedicada que estava criando o seu único herdeiro de verdade. O menino que, diferente do pai, amava aquele lugar. Eu trazia vida e futuro para a sua casa solitária. E isso não tinha preço. Muitas noites eu deitava na cama e o peso do que estava fazendo me esmagava. Eu estava usando a carência de um homem idoso e a inocência do meu próprio filho como peças em um jogo de xadrez. A culpa era um gosto amargo na boca. A antiga Margarida, a que rezava o terço antes de dormir, teria se horrorizado. Mas então, eu ouvia a respiração de Antônio ao meu lado. Lembrava do seu desprezo, da risada de Lúcia no meu quarto, e a culpa se transformava em uma determinação fria. Eu não estava fazendo aquilo por maldade pura. Estava fazendo por sobrevivência. Estava garantindo que meu filho e eu nunca mais seríamos humilhados ou descartados. A moralidade, eu descobri, é um luxo que nem sempre os feridos podem se permitir. A prova de que meu plano funcionava veio quando Ramiro, pela primeira vez, criticou Antônio na minha frente sem rodeios. O rapaz fez um negócio com o gado que nos deu um prejuízo de quase 20%. Vendeu na baixa, por pura preguiça de esperar o mercado virar. É um fraco, disse ele. A mandíbula tensa de raiva. Eu, em vez de concordar, fiz o oposto. Não fale assim, seu Ramiro. Ele é jovem, ainda está aprendendo. O senhor sabe que a intenção dele foi boa. Defender meu algoz foi a jogada mais inteligente que fiz. Aos olhos do pai, eu me tornei nobre e leal, mesmo sendo traída, o que só acentuou a incompetência e a ingratidão de Antônio. Antônio começou a sentir o chão fugindo sob seus pés. O pai, que antes era uma fonte garantida de recursos, agora o questionava, cobrava resultados.
Usava minhas opiniões como contraponto. O ressentimento dele começou a transbordar. O que tanto você fala da minha vida para o meu pai? Ele me confrontou uma noite, a voz cheia de uma raiva impotente. Você está envenenando o velho contra mim? Era a primeira vez que eu ouvia não como arrogante, mas como acuado. Aquele vislumbre do seu medo foi mais satisfatório do que qualquer grito que eu pudesse ter dado. O poder estava, lenta e inexoravelmente, mudando de mãos. Eu o encarei com a calma que eu havia aperfeiçoado nos últimos meses. Meus nervos estavam à flor da pele, mas meu rosto era uma máscara de serenidade. Eu não falo da sua vida para ele, Antônio. Eu escuto sobre a vida dele. É diferente, respondi, com a voz baixa e firme. Seu pai é um homem sozinho que se preocupa com o futuro de tudo o que ele construiu. Talvez se você passasse menos tempo na cidade e mais tempo ouvindo o que ele tem a dizer, você entenderia isso. Cada palavra foi uma punhalada, dita com a doçura de um conselho. Eu não o estava acusando. Estava apenas expondo sua falha com uma clareza brutal. Ele ficou sem resposta, apenas me fuzilando com o olhar. A maior virada prática aconteceu algumas semanas depois. Ramiro me pediu para dar uma olhada nas contas da casa da fazenda, dizendo que a cozinheira se atrapalhava com os números e que eu tinha cabeça boa. De repente, eu tinha os livros de despesas da propriedade nas minhas mãos. Era um movimento de poder imenso, disfarçado de um simples favor. Eu agora sabia quanto se gastava, onde se comprava, quem fornecia o quê. Eu tinha acesso ao coração financeiro do pequeno império dele. Antônio, quando soube, ficou furioso, mas não podia reclamar abertamente sem parecer mesquinho e desrespeitoso com a decisão do pai. Eu estava dentro da fortaleza. Minha transformação era notável. As pessoas na rua comentavam. Eu já não andava de cabeça baixa. Minha postura estava mais ereta, meu olhar mais direto. Troquei os vestidos de chita floridos por roupas de cores mais sóbrias e cortes mais elegantes, compradas com o pequeno dinheiro que Ramiro agora me dava para as despesas da casa. Eu não era mais a esposa apagada do Antônio. Eu estava me tornando a senhora Margarida, a pessoa de confiança de seu Ramiro. O sussurro que me seguia pelas ruas não era mais de pena, mas de uma mistura de espanto, admiração e, eu sabia, um pouco de medo. O poder, mesmo em pequena escala, tem um cheiro que todos reconhecem. E Lúcia. Ela se tornou uma sombra na cidade. O caso dela com Antônio acabou, morto pela pressão e pela minha presença silenciosa e onipotente. Ela não aguentou o peso da culpa e do medo. Ouvi dizer que arrumou um noivo de outra cidade e estava de casamento marcado para ir embora. A partida dela foi a conclusão de um capítulo. Ela, que foi o estopim de tudo, foi a primeira a ser expelida do nosso pequeno universo em colapso. Eu não senti alegria nem alívio, apenas uma distância fria. Ela tinha sido apenas um sintoma da doença, e meu foco agora estava em curar. Ou melhor, em amputar o membro doente principal. Um dia, ao organizar uns papéis velhos para Ramiro, encontrei uma pasta com o título Testamento. Meu coração deu um salto. Com as mãos trêmulas, eu a coloquei de volta no lugar sem abrir. A simples existência daquele documento, ao meu alcance, me deu a dimensão real do que eu estava fazendo. Não era mais um jogo de humilhação e poder doméstico. Envolvia herança, futuro, a vida de todos. Uma onda de medo e triunfo me percorreu. O plano, que começou como um sussurro desesperado no escuro do meu quarto, estava se tornando uma realidade assustadora e concreta. Eu estava no limiar de mudar o destino de toda uma família para sempre. Naquela noite, a dúvida me assaltou com força. Era aquilo mesmo que eu queria? Destruir Antônio dessa forma? Condená-lo a viver sob o meu jugo? Olhei para o meu filho dormindo, o rosto sereno de anjo. Pensei no futuro dele. Se eu fosse embora, seríamos pobres e envergonhados. Ele seria o filho da desquitada. Mas se eu continuasse, eu poderia lhe dar o mundo, a segurança, o poder que o nome Lins carregava. Mas a que custo? Ao custo da minha alma, talvez.
Mas o amor de uma mãe, quando misturado ao veneno da humilhação, é capaz de justificar qualquer escolha. Eu escolhi o poder. Eu escolhi a segurança do meu filho acima da minha própria paz de consciência. A relação com Ramiro atingiu um novo patamar de intimidade, embora ainda platônica. Ele confiava em mim implicitamente. Era uma aliança forjada na solidão dele e na minha determinação. Eu era seus olhos e ouvidos, sua companhia, a filha que ele nunca teve. Ele se tornou para mim a personificação da segurança e do poder. Tudo o que Antônio prometeu e não entregou. Eu admirava sua força, sua história, mesmo que minha aproximação fosse calculada. Era uma relação complexa, cheia de meias-verdades e emoções genuínas misturadas com estratégia. Eu me sentia presa na teia que eu mesma teci, mas ao mesmo tempo, sentia o controle dos fios em minhas mãos. O golpe de sorte, ou talvez do destino, veio quando Ramiro pegou uma gripe forte que o deixou de cama por uma semana. Antônio apareceu na fazenda uma única vez, ficou por 10 minutos em uma visita desconfortável e foi embora. Eu, no entanto, me mudei para o quarto de hóspedes. Cuidava da sua febre, preparava canjas e chás, lia o jornal em voz alta para ele. Não saí do seu lado. Naquela semana, na vulnerabilidade da doença, ele se apoiou em mim completamente. Eu não era mais a nora. Era a cuidadora. A presença constante e confiável em meio à sua fraqueza. Em uma das noites, delirando de febre, ele segurou minha mão com uma força surpreendente. Seus olhos, turvos pela doença, me encararam e ele sussurrou: "Você, Margarida, você é a única família de verdade que me restou. A única que se importa." Aquelas palavras, ditas no torpor da enfermidade, foram a minha sentença de vitória. Era a confissão que eu precisava, a prova de que eu havia substituído o filho em seu coração. Eu não senti pena dele. Senti que a justiça, a minha justiça torta e particular, finalmente estava sendo feita. O rei havia escolhido sua herdeira. Depois que Ramiro se recuperou, Antônio percebeu que o jogo havia virado de forma definitiva. Em um ato de puro desespero, ele tentou uma reaproximação. Apareceu em casa com um buquê de rosas, as primeiras que eu recebia em anos. Falou em recomeçar, em esquecer o que aconteceu, que todo homem erra. Olhei para as flores em suas mãos e depois para o rosto dele, e pela primeira vez em meses, senti algo além de ódio ou frio. Senti pena. Uma pena cortante por aquele homem fraco e previsível. "É tarde demais para flores, Antônio", eu disse, com uma calma mortal, e fechei a porta, deixando-o no corredor com suas rosas murchas. Meu conflito interno era imenso. Eu tinha o poder, a confiança de Ramiro, a vingança encaminhada. Mas qual era o próximo passo? Viver para sempre como a nora dedicada? A ideia de me casar com Ramiro, que antes parecia uma fantasia perversa, agora se apresentava como a única solução lógica e permanente. Seria o cheque-mate. A única forma de garantir que Antônio nunca mais pudesse me tocar, me diminuir ou me ameaçar. Seria o ato final, o que selaria meu poder e a derrota dele de forma pública e incontestável. A coroa de espinhos estava ao meu alcance, e eu só precisava ter a coragem de pegá-la. Comecei a preparar o terreno para o movimento final. Em minhas conversas com Ramiro, eu falava com uma tristeza calculada sobre o meu futuro. "Não sei o que será de mim e de Ricardo quando o senhor não estiver mais aqui", eu dizia, olhando para o nada. "Antônio nunca me perdoará por ter ficado ao seu lado. Seremos jogados na rua da amargura." Eu não pedi nada. Eu apenas pintei um quadro de desamparo, me colocando na posição de vítima do meu próprio zelo por ele. Eu o fiz sentir que a responsabilidade de me proteger, de garantir meu futuro e o do neto, era dele. A ideia do casamento tinha que partir dele, como um ato de nobreza e proteção. Passei uma noite inteira na varanda da minha casa, olhando para a rua silenciosa. Eu repassei toda a minha vida. A moça ingênua que se casou por amor, a esposa humilhada, a estrategista fria,
e a mulher que eu estava prestes a me tornar. Eu estava no ponto sem retorno. Ao me casar com Ramiro, eu ganharia tudo: a fazenda, o dinheiro, o respeito, a vingança definitiva. Mas eu enterraria para sempre a Margarida que ainda sonhava, com amor. Eu faria um pacto de solidão em troca de um trono. Ao amanhecer, com os primeiros pássaros cantando, eu tomei minha decisão. O amor já estava morto. A sobrevivência era tudo o que restava. Eu escolhi o império. O dia em que meu destino foi selado era um domingo de sol forte, que entrava pelas janelas do casarão da fazenda e fazia a poeira dançar no ar. A família Lins estava toda reunida para o almoço. Uma tradição que Ramiro fazia questão de manter. Tios, primos, todos estavam lá, com suas vozes altas, suas risadas forçadas e seus olhares curiosos que me seguiam a cada passo. O cheiro de leito à assada e alecrim se misturava à tensão que só eu parecia sentir. Eu estava calma, vestida com um simples vestido azul marinho, a cor da serenidade. Por dentro, porém, eu era uma corda de violino esticada ao máximo, prestes a arrebentar ou a produzir a nota mais aguda e definitiva da minha vida. Eu sabia, com uma certeza que me gelava os ossos, que daquela mesa eu não me levantaria mais, como a mesma mulher. Antônio, talvez sentindo a própria autoridade diminuir nas últimas semanas, estava especialmente arrogante naquele dia. Ele bebia mais do que de costume, e fazia questão de ser o centro das atenções, contando vantagens sobre seus negócios na cidade. Em um determinado momento, quando eu me levantei para ajudar a servir a sobremesa, ele fez uma piada para que todos ouvissem. Cuidado com a Margarida, pessoal. De tanto andar aqui pela fazenda, ela agora acha que entende de boi. Mais do que de fogão. Daqui a pouco vai querer mandar no meu pai. As risadas que se seguiram foram desconfortáveis, mas foram risadas. Ele me olhou, esperando uma reação, um sinal de que sua farpa tinha me atingido. Ele queria me diminuir, me colocar de volta na caixinha de esposa tola de onde eu tinha ousado sair. Eu não lhe dei esse prazer. Em vez de responder, de me justificar ou de baixar os olhos, eu apenas o encarei por um longo segundo. Meu rosto não expressava raiva nem mágoa. Apenas um vazio, como se ele fosse um estranho falando uma língua que eu não compreendia. Então, lentamente, desviei meu olhar dele e o fixei em Ramiro, que estava na cabeceira da mesa. Meu silêncio foi um ato de transferência. Eu não precisava mais me defender. Naquele momento, com todos os olhos sobre nós, eu entreguei a palavra e a ação a ele. Meu olhar para meu sogro não era de súplica, mas de comando. Era a minha forma de dizer: a hora é agora, mostre a ele quem manda nesta casa. E eu sabia que ele não iria me decepcionar. A reação de Ramiro foi imediata e teatral em sua simplicidade. Ele pousou os talheres pesadamente ao lado do prato, produzindo um som seco que calou todas as conversas. A espinha ereta, o queixo erguido, ele varreu a mesa com seu olhar de poder, o mesmo olhar que fechava negócios e acabava com disputas. O ar ficou rarefeito. O sorriso debochado de Antônio congelou em seu rosto. Até os pássaros lá fora pareceram se calar. Meu sogro, o velho rei, limpou a boca com o guardanapo de linho, dobrou-o lentamente e o colocou sobre a mesa. Ele não estava com raiva. Estava resoluto. Ele estava prestes a restaurar a ordem no seu universo. E todos sentiram o peso daquele momento. Ele era o Sol. E todos os planetas menores da família pararam de girar para aguardar seu veredito. Foi então que ele se virou para mim. Sua mão, grande e enrugada pelo trabalho de uma vida inteira, veio e cobriu a minha, que repousava sobre a toalha de mesa. O toque foi firme, protetor, selo. E com a voz grave que parecia fazer tremer os copos de cristal, ele olhou não para mim, mas diretamente para Antônio, e proferiu as palavras que mudariam tudo para sempre. Eu e Margarida vamos nos casar, ele anunciou, sem nenhum traço de dúvida. Ele fez uma pausa, deixando a bomba explodir no silêncio da sala. E então, concluiu, com uma autoridade inquestionável:
E a partir de hoje, ela é a senhora desta casa. A frase não foi um convite à discussão. Foi um decreto. O tempo Parar. pareceu. Os rostos ao redor da mesa se transformaram em máscaras de choque, incredulidade e cálculo. Ninguém respirava. Naquele silêncio absoluto, a minha vida se partiu em duas. O antes e o depois daquelas palavras. Se essa parte da minha história te tocou, se você consegue sentir o gosto daquele instante em que o mundo inteiro prende a respiração, deixa seu comentário. Eu leio cada palavra de vocês, e saber que não estou sozinha revivendo esse momento me dá força. Porque foi ali, com a mão de Ramiro sobre a minha e o futuro se reescrevendo diante dos meus olhos, que eu entendi o verdadeiro peso da coroa que eu tinha lutado tanto para conseguir. E foi um peso maior do que eu jamais poderia ter imaginado. O primeiro som a quebrar o feitiço foi o tilintar agudo do garfo de Antônio caindo sobre seu prato de porcelana. O barulho pareceu ecoar por toda a fazenda. O rosto dele passou por uma transformação terrível e fascinante. Primeiro, o choque puro, a boca entreaberta, os olhos arregalados de quem não entende o que ouviu. Depois, a cor sumiu de sua pele, deixando-o pálido como um defunto. E então, como uma maré violenta, o sangue subiu de volta, tingindo seu rosto de um vermelho escuro, doentio. A incredulidade deu lugar a uma fúria tão primitiva, tão visceral, que por um segundo eu temi que ele fosse virar a mesa. Seus olhos se cravaram nos meus, e neles eu vi o ódio em sua forma mais pura. Ele me olhou, e naquele instante, o homem que eu um dia amei desapareceu para sempre. Não havia mais resquício do rapaz charmoso, do marido, do pai do meu filho. O que me encarava era um menino mimado e cruel, que acabara de ter seu brinquedo mais caro e sua mesada cortados de uma só vez. Seus olhos, que um dia me prometeram o mundo, agora me prometiam o inferno. Ele procurou em meu rosto algum sinal de hesitação, de culpa, de medo, mas não encontrou nada. Encontrou apenas a superfície lisa e fria da minha vitória. Ele estava vendo pela primeira vez, não a mulher que ele traiu, mas a arquiteta da sua ruína. E a ausência de emoção no meu olhar foi o que finalmente o quebrou. A ficha começou a cair, e a dimensão completa da sua nova realidade o atingiu como um soco no estômago. Eu vi o cálculo em seus olhos. Não era apenas o casamento do pai com a ex-nora. Era a minha ascensão. Eu, a mulher que ele humilhou e chamou de inadequada, seria agora a matriarca. Eu controlaria a casa onde ele cresceu, o dinheiro que ele esbanjava, as regras sob as quais ele teria que viver. E então a humilhação final, a mais requintada e perversa de todas, desenhou-se em seu rosto como uma máscara de horror. Para ter acesso ao pai, à herança, ao seu próprio sustento, ele teria que se curvar. Ele teria que me chamar de mãe. A onda de choque se espalhou pela mesa. As tias se entreolharam, as bocas cobertas com as mãos. Os primos se remexeram em suas cadeiras, desconfortáveis, sem saber para onde olhar. O clã dos Lins, com sua hierarquia rígida e suas regras não escritas, tinha acabado de sofrer um terremoto. O herdeiro aparente fora deposto, e uma forasteira, uma mulher, a ex-esposa traída, tinha usurpado o trono. Em um único instante, alianças de uma vida inteira foram desfeitas, e novas lealdades começaram a ser silenciosamente forjadas. Alguns me olhavam com ressentimento, mas outros, os mais pragmáticos, já me lançavam olhares de um respeito temeroso. Eles sabiam quem agora detinha o poder. E eu? O que eu senti naquele momento? Não foi a alegria borbulhante da felicidade. Não foi o calor do amor. Foi uma satisfação fria, profunda e sombria. Foi a sensação de um trabalho bem feito, de uma equação perfeitamente resolvida. A promessa que eu fiz a mim mesma no escuro do meu quarto, no dia da minha maior humilhação, estava cumprida. A mulher dócil estava enterrada, e a rainha implacável estava sentada no seu trono, com a mão do velho rei sobre a sua. A coroa invisível se assentou sobre a minha cabeça,
E eu pude sentir, pela primeira vez, o contato agudo de cada um dos seus espinhos contra a minha pele. A vitória era absoluta, e a solidão que vinha com ela também. O casamento foi rápido e discreto, na presença apenas de 2 testemunhas e do juiz. Não houve festa. A cidade inteira, no entanto, celebrou o escândalo por meses. Os cochichos me seguiam como uma sombra, uma mistura de espanto e um novo tipo de respeito temeroso. Mudei-me de vez para o casarão da fazenda, que agora era oficialmente o meu lar. A minha primeira ordem como a nova dona Margarida foi simples. A mesa de jantar seria posta todos os dias para 3 pessoas. Para mim, para Ramiro e para Antônio, que ainda morava sob o mesmo teto. Eu queria que ele se lembrasse da sua derrota em cada refeição, em cada bom dia, em cada olhar que era obrigado a me dirigir. A guerra havia acabado, mas a paz não era uma opção. A minha vingança exigia uma rendição diária e incondicional. Eu e Ramiro vivemos juntos por 30 anos. Foi um casamento de silêncios confortáveis e de uma lealdade inabalável. O amor, aquele que arrebata e incendeia, nunca fez parte do nosso acordo. O que tínhamos era mais sólido. Uma parceria. Ele me deu seu nome, seu poder e sua confiança. Eu lhe dei minha companhia, minha inteligência e uma velhice digna e sem solidão. Ele nunca me tratou como a moça tola que Antônio via, mas como uma igual, uma conselheira cujas opiniões sobre os negócios e a vida ele genuinamente valorizava. Com ele, eu floresci. Aprendi a gerir a fazenda, a negociar com compradores, a impor minha vontade com a mesma firmeza que ele. Ele me deu o respeito que o filho nunca soube dar, e por isso eu o honrei até seu último suspiro. Tornei-me a verdadeira matriarca daquela fazenda. Com o tempo, tripliquei o patrimônio que Ramiro havia construído. Minhas mãos, antes preocupadas com a maciez de um bolo, aprenderam a ler a terra, a sentir o cheiro da chuva que viria, a decidir a hora certa de vender a safra. Eu não era mais uma figura decorativa. Eu era o cérebro e o coração daquele império. Os homens que antes riam de mim agora tiravam o chapéu e baixavam os olhos quando eu passava a cavalo, vistoriando as cercas. Encontrei no trabalho, na administração daquele poder, uma satisfação que o amor nunca me deu. Construí algo duradouro, algo que era meu. E o nome, Dona Margarida Lins, tornou-se sinônimo de poder e prosperidade em toda a região. E Antônio? Antônio foi forçado a me engolir em todos os cafés da manhã, em todos os almoços de domingo, por 30 anos. Ele se tornou um homem amargo, um fantasma dentro da própria casa. Vivia de uma mesada que, em última instância, era controlada por mim. Cada centavo que ele pedia ao pai passava antes pela minha aprovação. Ele viu o poder que deveria ser seu escorrer por entre seus dedos e se acumular nas minhas mãos. A arrogância deu lugar a um ressentimento corroído, a um silêncio pesado de quem sabe que perdeu a guerra de forma definitiva. Ele envelheceu sob o meu teto, uma lembrança viva e diária da sua própria fraqueza e da minha força implacável. Meu filho Ricardo cresceu nesse ninho de tensões. Foi um bom menino, um bom homem. Teve do bom e do melhor, estudou na capital, formou-se. Eu o amei ferozmente, tentando compensar o ambiente estranho em que ele vivia. Era confuso. Ele tratava Ramiro como um avô amado, e a mim, sua mãe, como a autoridade máxima, a quem o próprio pai devia obediência. Ele me chamava de mãe, mas na frente dos outros, às vezes escapava um vó Margarida, imitando os primos. Um lapso que revelava toda a estranheza da nossa dinastia. Dei a ele um futuro de segurança e riqueza, mas o privei da simplicidade de uma família normal. Essa é uma dívida que, eu sei, nem todo o dinheiro do mundo pode pagar. Hoje, aos 78 anos, sentada nesta varanda, sou uma mulher rica, poderosa e respeitada. Tenho tudo o que o dinheiro pode comprar. Mas a verdade, minha filha, é que o amor de verdade, aquele que faz o coração tropeçar, morreu para mim naquele
Domingo de 1972, quando ouvi a risada da minha prima vindo do meu quarto. A vitória teve um gosto agridoce, o gosto da solidão no topo da montanha. Construí um império, mas reinei sobre ele sozinha. Ramiro foi um companheiro leal, mas meu coração, a parte que pertence a um homem, virou pedra naquele dia e nunca mais amoleceu. Essa foi a parte de mim que sacrifiquei pela minha coroa. Às vezes, quando o sol se põe atrás das montanhas e pinta o céu de laranja e roxo, eu me pego pensando se faria tudo de novo. Se eu tivesse apenas pegado meu filho pela mão e partido, com a roupa do corpo e a dignidade ferida, teria sido mais feliz? Teria encontrado um novo amor? Teria conhecido a paz em vez do poder? São perguntas que o vento leva e nunca traz resposta. Olho para estas terras, para esta casa, para o legado que construí. E sei que a resposta não é simples. A vida me empurrou para um abismo, e eu, em vez de me deixar cair, aprendi a voar, mesmo que com asas feitas de farpas. E é por isso que, no fim das contas, a resposta para essa pergunta é sempre a mesma. Sim, eu faria tudo de novo. Porque a lição mais dura e mais verdadeira que a vida me ensinou não foi sobre o amor ou sobre o perdão. Foi sobre o poder de se reerguer. As pessoas podem te tirar o chão, podem te roubar a inocência e quebrar seu coração em 1000 pedaços. Mas nunca, jamais, deixe que te tirem a coragem de construir um império sobre as ruínas, mesmo que para isso você precise reinar com uma coroa de espinhos. E, mesmo que seja você mesma com suas próprias mãos, quem escolha cada espinho e os coloque um a um sobre a sua cabeça.